Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Estamos na série Confiança, falando aí da história do rei Ezequias. Foi um rei que confiou no Senhor, que se apegou ao Senhor com todo o seu coração. E ele sabia, ele tinha como braço direito, como auxílio dele em todo o tempo, o Senhor. E é incrível como ele confiava em Deus. Hoje nós vamos pegar aqui no capítulo 20, versículo 1, que diz o seguinte: Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor, ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Logo após o rei Ezequias enfrentar todo aquele problema, todo aquele caos, toda aquela tribulação com o rei Senaqueribe da Síria, logo depois que Deus deu o livramento, que livrou Jerusalém, o rei Ezequias adoeceu. Na mesma época, parece assim, não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, de você sair do problema e entrar em outro. Você estava ali, um problema atrás do outro. De repente você se aliviou de um problema, quando é fé acontece outra coisa pior talvez. E diz a palavra de Deus que logo após essa grande vitória que o Senhor deu contra o rei Senaqueribe, onde Deus enviou o anjo lá e matou 185 mil soldados, fez com que Senaqueribe voltasse, fugisse de volta para a terra dele, o rei Ezequias agora adoece. E ele adoece de uma doença mortal, algo que levaria ele à morte. E ele tinha um relacionamento, uma confiança tão grande em Deus, que Deus enviou o profeta Isaías até ele dizendo: Ezequias, organize as suas coisas, organize a sua casa, ponha a sua casa em ordem, ponha os seus assuntos administrativos em ordem, já escolha, defina quem vai ser o seu sucessor, já organize todas as suas coisas, ampare a sua família, dê ordens, porque você vai morrer, você não vai se recuperar dessa doença. Essa enfermidade que você adquiriu, ela é para a morte. Só que aí diz a palavra do Senhor que quando Ezequias ouviu aquelas palavras do profeta Isaías, e ele sabia que era Deus falando com ele, porque um dos mentores dele, uma das pessoas que ele confiava muito como profeta do Senhor, era o profeta Isaías. O profeta Isaías também tinha uma intimidade com Deus absurda. Aí diz a palavra do Senhor que quando Ezequias ouviu aquelas palavras, o profeta Isaías já tinha saído, o profeta Isaías chegou, deu a mensagem para ele, virou as costas e foi embora. E aí diz a palavra que o rei Ezequias, ele virou o rosto para a parede quando ele ouviu essa mensagem de que essa doença dele seria para a morte, que ele não iria sarar, ele não iria se recuperar daquela doença. Então era para ele organizar a casa dele, porque ele ia morrer naquela doença. Aí diz a palavra que ele virou o rosto para a parede e ele orou ao Senhor dizendo a seguinte coisa: Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Gente, olhem só a certeza, a ousadia que o rei Ezequias tinha na presença de Deus. Ele sabia que Deus era tudo para ele, que não existia dentro do coração dele nenhum lugarzinho para outro Deus, para outras coisas, para outra confiança que não fosse o Senhor. Deus era tudo para ele. E ele disse: Senhor, lembra-te, eu sempre te servi com fidelidade. Será que a gente pode dizer isso para Deus? Será que nós podemos dizer: Senhor, eu sempre te servi com fidelidade e devoção. Eu sempre fiz o que é certo. Olha, gente, a certeza. O homem não pode mentir para Deus. Nós podemos dizer isso para as pessoas. Falar: eu sou uma pessoa fiel, mas para Deus não tem como dizer isso para Deus se realmente não fosse verdade. E existia essa verdade dentro de Ezequias, porque ele era um homem apegado ao Senhor. Sabe, quando eu leio essa palavra, eu vejo assim, apegado, que ele tinha um apego, ele estava junto do Senhor. Eu imagino ele realmente grudadinho no Senhor. Em tudo que era de Deus, ele estava junto. Ele confiava de todo o coração em todas as promessas de Deus. Ele confiava no Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, como diz o mandamento. Aí diz a palavra do Senhor que antes que o Isaías saísse do pátio, ele recebeu outra mensagem de Deus. Ou seja, o profeta Isaías já estava indo embora, mas antes que o profeta Isaías saísse do pátio para fora do palácio,
o Isaías recebeu uma mensagem profética. Aí ele voltou lá. Deus diz para Isaías: volte lá em Ezequias, líder do meu povo, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu vou curá-lo. E daqui 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de minha honra e por causa do meu servo Davi. Então vejam só, ele orou ao Senhor, ele chorou amargamente porque ele não queria morrer, gente. Qual de nós que recebesse uma mensagem hoje dizendo: você vai morrer? Você certamente vai morrer, então organiza suas coisas que você vai morrer. Qual de nós ficaríamos em paz e tranquilos? É óbvio que mesmo confiando em Deus, nós choraríamos porque queremos viver. Queremos ver os filhos, queremos ver as pessoas da nossa família, queremos construir coisas. Então ninguém quer morrer, nenhum de nós. Nós não fomos feitos para morrer, não sabemos lidar com a morte, nem com a nossa e nem com a morte de ninguém. O ser humano, ele foi feito, diz a palavra, que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Se o homem não tivesse comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal lá no jardim, ele não morreria, porque existia lá uma árvore da vida que dava vida para ele, regenerava ele de qualquer doença, qualquer enfermidade que ele pegasse lá no jardim, porque a nossa matéria sempre foi a terra, então o que é da terra pode se deteriorar, mas tinha uma árvore da vida lá que sempre dava vida para Adão e Eva, mas quando eles pecaram, entrou a morte. Nós não fomos feitos para morrer, nós somos eternos. Por isso que depois que o corpo perecer aqui na terra, Jesus, ele prometeu uma vida eterna. Todos nós vamos viver eternamente. Existem pessoas que vão viver eternamente, vão morrer eternamente lá no lago de fogo, e existem aqueles que creem em Jesus que vão viver eternamente no céu com ele. Nós não fomos preparados para a morte. E aí diz a palavra de Deus que Deus reverteu a situação do Ezequias. Deus mudou a história dele, porque ele orou, porque ele confiou no Senhor. Só que tem uma coisa interessante aqui, é que um ponto muito interessante nessa história do rei Ezequias, que mais para frente vai nos contar que ele, dentro desses 15 anos que Deus acrescentou a ele, ele teve um filho, que foi o seu sucessor. O seu filho chamava Manassés. Manassés, ele tinha 12 anos de idade quando ele começou a reinar. Quando ele tinha 12 anos de idade, foi a época que o seu pai morreu, porque quando o rei morria, assim que o rei morria, o seu sucessor já assumia a responsabilidade do reino, já começava a reinar, já começava todos aqueles protocolos para o seu sucessor assumir o lugar do rei. E o Manassés, ele tinha só 12 anos de idade quando ele começou a reinar. Ele reinou 55 anos em Judá. E o Manassés, ele foi um rei terrível. Ele agiu mal aos olhos do Senhor. Ele fez coisas detestáveis. Ele fez muitas coisas horríveis. Ele foi um assassino. Ele matou muita gente, inclusive sacrificou seu próprio filho ao deus Moloque. Ele destruiu os altares de adoração ao Senhor e construiu altares de adoração a outros deuses. Mas, Poliana, o que você quer dizer com isso? O Manassés, ele nasceu dentro dos 15 anos que Deus acrescentou a Ezequias. Se o Ezequias tivesse aceitado e confiado na vontade do Senhor para a vida dele, provavelmente as pessoas inocentes que morreram nas mãos de Manassés e que sofreram sobre o domínio do Manassés, elas não teriam sofrido. Muita gente não teria passado pelo que passou nas mãos de Manassés. Diz a palavra de Deus que Manassés, ele, de certa forma, ele ficou muito revoltado com o Senhor, porque ele sabia, pensa só para você ver uma criança ouvindo as pessoas comentarem: seu pai vai morrer daqui a alguns anos. Deus deu 15 anos para o seu pai e o tempo do seu pai está acabando. O Manassés tinha 12 anos quando ele começou a reinar, e então provavelmente faltava, quando ele nasceu, quando ele era menino ainda, tinha 3 anos depois que o rei Ezequias foi livrado da morte, que ele concebeu o Manassés. E aí agora o Manassés, ele cresce sabendo que o tempo do pai dele está acabando. Imagina, todo mundo dizendo para ele: Manassés, seu pai vai morrer ano que vem. Manassés, seu pai vai morrer ano que vem. O Senhor vai tirar a vida do seu pai. Nisso, eu imagino que criou uma revolta muito grande no coração de Manassés. Talvez seja a justificativa pelas ações horríveis dele. Porque ele teve um bom exemplo, gente. Ezequias confiou no Senhor. Ezequias, ele era um homem de Deus. O exemplo dele era de homem de Deus.
mas eu acredito, assim, com essa mensagem, quando eu leio essa passagem, eu entendo que eu preciso confiar na vontade de Deus. Mesmo que a vontade de Deus seja totalmente o contrário da minha vontade. A gente, muitas vezes, tem que confiar no não de Deus, sabe? Às vezes, quando você vai orar pedindo a Deus, Senhor, faça isso por mim, você começa a buscar a Deus uma resposta e a resposta é não. A resposta não é a resposta que você queria. Quantas pessoas ficam revoltadas com Deus porque Deus disse não, porque Deus não respondeu, porque oraram, buscaram, pediram e não receberam a resposta. Ezequias, eu acredito que Deus respondeu a Ezequias aqui, deu para ele esses 15 anos, mesmo sabendo tudo o que iria acontecer depois, mesmo sabendo de todas as pessoas inocentes que iriam padecer nas mãos daquela criança que nasceu dentro desses 15 anos. Se o Ezequias tivesse aceitado o não de Deus, se ele tivesse aceitado não, amém, Senhor, eu vou organizar a minha casa, eu confio no Senhor, sabe, porque Deus não brinca com ninguém. Se Deus disse para ele, Ezequias, conserta a tua casa porque você vai morrer. Se Deus disse isso para ele é porque era essa a vontade de Deus, mas ele não aceitou a vontade de Deus. E Deus atendeu ele. Poliana, mas Deus atendeu ele, permitiu que todo mundo morresse. Talvez Deus atendeu a oração dele para que hoje nós pudéssemos falar sobre esse assunto. Para que hoje nós pudéssemos entender que muitas vezes quando você recebe um não de Deus, você precisa confiar. Deus, ele que sabe do amanhã. Nós sabemos do agora. Muitas vezes o não de Deus, ele causa em nós muita dor, choro, muita tristeza. Ele causa em nós sensações horríveis. Deus, como que o Senhor permitiu isso acontecer? Deus, como o Senhor deixou isso acontecer? Mas nós pedimos, nós buscamos tanto e o Senhor não respondeu. O Senhor não disse, o Senhor não deu uma resposta positiva pela qual nós estávamos orando. Muitas vezes nós não sabemos porque estamos aqui. Não vemos o amanhã, não podemos dizer nada sobre o amanhã, gente. Nós precisamos confiar na resposta de Deus. Precisamos confiar na sabedoria do Senhor. Ele não interfere no seu direito de escolha, ele não interfere no seu livre-arbítrio. Às vezes nós podemos pensar, nossa, Deus podia ter revelado para Ezequias que se o Ezequias vivesse aqueles 15 anos, ele iria ter um filho e esse filho iria fazer horrores na nação de Israel. Deus não iria fazer isso porque Deus não interfere no direito de escolha. Deus disse, Ezequias, você vai morrer, prepara sua casa. Ele virou, chorou e disse para Deus, Deus, eu sou fiel ao Senhor, por favor, me dá mais uma chance de vida. A confiança, a fé que ele tinha em Deus foi a fé para ele realmente ser curado. Deus curou ele. E hoje nós vemos essa história como um exemplo para que nós confiemos no Senhor, mesmo que Deus diga não, mesmo que você ore, busque a vontade de Deus, saiba que todas as coisas Deus faz cooperar para o nosso bem. Confie no Senhor de todo o seu coração. Quando nós confiamos no Senhor, nós encontramos e vemos o sentido de Deus em todas as coisas ruins. Até no caos tem um propósito. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então existe um propósito no caos. Existe um propósito em todas as coisas ruins. Existe um propósito nas coisas que não são boas na sua vida. Confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor. Mesmo perdendo, às vezes a gente perde aqui agora para ganhar lá amanhã, no futuro. Nós não sabemos do futuro, por isso precisamos confiar no Senhor. Precisamos entregar para Ele a nossa vida. Precisamos saber, como diz lá em Provérbios, confia no Senhor. Coloca Deus na frente das suas decisões e Ele guiará, te mostrará o caminho que você deve seguir. Busque a vontade de Deus em tudo que você fizer. E Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Deus, Ele tem poder para pegar o nosso caos e fazer uma plataforma para a gente subir na vida. É isso mesmo. Ele pega as coisas ruins que acontecem. Ele pega os nãos que Ele dá para a gente agora para transformar em sims amanhã. Nós precisamos confiar no Senhor. Fazer dele a nossa confiança. Então vemos hoje com Ezequias, um homem que confiava em Deus de todo o seu coração. Ele faltou confiar no não de Deus. Ele faltou confiar na resposta, naquilo que Deus estava fazendo. Deus sabia de tudo, gente. Deus não brinca com a gente. Uma coisa que eu aprendi com a minha vida com Deus, nesse tempo todo, que Deus nunca brinca com a gente. Tudo que Ele faz nas nossas vidas tem um propósito. Nada é por acaso. Até o caos, até a morte, a tristeza, a ruína, tudo tem um propósito. Deus vê o amanhã. Nós estamos no presente e precisamos confiar que uma ação, uma resposta, um não de hoje significa que amanhã vai se tornar um sim. É algo proposital de Deus para abençoar as nossas vidas e cumprir o propósito dele em nós aqui nessa terra. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Agora na Mais FM, a
Oração da Fé, com Poliana Amaro. Senhor, no nome de Jesus, Pai, obrigado pela Tua palavra. Eu oro para que nós possamos confiar no Senhor, esperar no Senhor e saber que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Oro por cada pessoa que me pediu oração, que a mão de poder do Senhor possa ir de encontro à fé de cada um. Que o Senhor possa abençoar os aniversariantes, que o Senhor possa consolar o coração, Senhor, daqueles que estão, Senhor, passando por momentos difíceis, aqueles que perderam entes queridos, que o Senhor possa consolar os corações, que o Senhor possa curar os enfermos, que o Senhor possa visitar cada casa representada por esse ouvinte aqui agora, que o Senhor possa trazer paz nesse lar, que o Senhor possa trazer tranquilidade, alegria, que no nome de Jesus toda a seta inflamada e todo plano do inimigo contra essa pessoa e contra essa família caia por terra. Que a mão do Senhor esteja sobre nós. Nos ensine a confiar no Senhor. Mesmo quando o Senhor nos der uma resposta, a resposta que nós não queríamos ouvir. Mesmo quando o Senhor disser não. Mesmo quando a resposta que vier sobre nós seja aquela que nós não queríamos. Ou mesmo quando o Senhor não nos responder. Que possamos confiar, sabendo que o Senhor está no controle das nossas vidas. E que o Senhor tem o melhor pra gente. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus.